Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula sobre Egito Antigo. Vamos finalizar o conteúdo que nós começamos na aula passada, na semana passada. Nós já falamos sobre o Egito Antigo, aonde ele se localiza, no norte da África. Nós já falamos sobre as características do Rio Nilo. Nós já vimos a importância desse rio para essa civilização. Nós vimos até que ele é chamado de dádiva, né? Um presente para aquele povo, visto que foi graças ao rio Nilo que eles vão fixarem nessa terra. Nós vimos que a maior parte da terra é formada por deserto e a única possibilidade de sobrevivência seria próxima ao rio. Nós vimos que a partir disso foram surgindo vários grupos, né, na margem do rio Nilo para utilizar dessa água. A partir disso, nós vimos que esses grupos eram chamados de nomos. A partir desses grupos nomos, utilizando a água do rio, nós vimos que com a cheia do rio, né, a parte da vazante do rio, trazia diversos fertilizantes naturais. Esses fertilizantes naturais nós vimos que é chamado de humus, né, e isso dava uma característica muito importante para que eles pudessem fazer as suas plantações. Depois disso, nós vimos que esses nomos se juntaram para que pudessem formar, né, dois grupos: o baixo, localizado na parte norte, e o alto, localizado na parte sul do Egito. O baixo com a coroa vermelha, o alto com a coroa branca, e a união dos dois deu origem ao faraó. Nós vimos que o faraó é o poder centralizado. Nós vimos que o faraó também é chamado de poder teocrático. Por quê? Porque ele era visto como um deus na terra. E a junção do Alto e do Baixo Egito deu essa característica aí, ó, da coroa vermelha e branca. Após isso, eu estou fazendo uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos a religião egípcia. É formada pelo politeísmo, adoração a vários deuses. E esses deuses com características humanas, com características de animais, né? E formava aí esse nome, antroposomorfismo ou antroposomórfico. O que significa isso? Parte do corpo desses deuses era com formato humano, parte do corpo desses deuses era com formato de animais, né? E nós vimos a característica de cada um desses deuses. Depois vocês olhem aí com bastante calma, eu deixei o slide aí para vocês no Instagram, e vocês olhem com bastante calma a característica de cada um desses deuses. Cada um desses deuses tem uma característica bem peculiar, tá? Dá uma olhada, nós já falamos isso também na aula passada, nós já falamos sobre a importância da preservação do corpo para eles, por isso que eles fizeram a mumificação. Nós vimos que a mumificação era um processo que durava vários dias para que o corpo pudesse ser conservado. Nós vimos o passo a passo dessa conservação. E por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que teriam um julgamento, o tribunal de Osíris, onde iria pesar o coração do morto com a pena, né, da justiça. E se o coração do morto fosse mais leve do que a pena da justiça, esse retornaria à vida. Por isso que eles conservavam o corpo, né, para que essa pessoa conseguisse retornar à vida. Interessante que uma das grandes características do Tribunal de Osíris é Anubis, né, o deus que vai preparar todo esse processo. Ele tem a cabeça de um chacal, o corpo de um humano. Repare aí na parte central da imagem. Depois disso, nós vimos o processo de mumificação, que era por 6 etapas, desde o momento da lavagem do corpo até o momento em que era enfaixado com várias faixas, né, e entregue para que o seu familiar. Depois disso, meninos, nós vimos também a importância da pirâmide. A pirâmide não era uma casa, a pirâmide era uma espécie de túmulo. E qualquer um tinha esse túmulo? Não. Somente os faraós tinham esse túmulo, porque era muito caro e muito grandioso. Reparem as pessoas aí, ó, abaixo da imagem, para vocês verem o tamanho da construção. As pessoas embaixo
e a construção em cima. É muito grandioso uma pirâmide. E a pirâmide era somente para os faraós e familiares dos faraós. Nós vimos também que dentro da pirâmide era colocado os objetos da família do faraó, né? As riquezas, objetos, pertences daquela família, para que quando ele retornasse à vida, ele tivesse todas as suas coisas guardadas. Depois disso, meninos, na aula de hoje nós falamos sobre organização social. A organização social do Egito Antigo é formada por uma pirâmide. Falei para vocês verem. Por que uma pirâmide? Porque a base sustenta o topo. E quem está no topo? Faraó. Quem está na base? Camponeses, escravos, artesãos, comerciantes. Esses estão na base. Esses pagam impostos, esses pagam tributos para que a parte de cima pudesse organizar a civilização egípcia, né? É importante vocês observarem que o faraó é o primeiro que está lá em cima, e abaixo do faraó nós temos outras pessoas. Nós temos os nobres, que são pertencentes da família do faraó. Nós temos os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelos cultos religiosos. Nós temos os soldados, que eram aqueles que estavam guerreando, e nós temos uma aqui que é muito importante, tanto é que eu coloquei uma setinha aqui de vermelho, que são os escribas. Os escribas eram aqueles responsáveis para fazer todo o registro da civilização egípcia, toda a escrita egípcia. Abaixo nós temos os comerciantes, nós temos os artesãos, os camponeses e os escravos. Outro ponto importante, está lá na página 46, é a respeito dos artesãos. Os artesãos, eles eram profissionais qualificados, que produziam o quê? Eles produziam várias coisas, eles produziam objetos, eles produziam carruagens reais, eles produziam joias, eles produziam roupas, eles produziam sandálias. Esses eram os artesãos. Os camponeses, eles plantavam algodão, eles plantavam linho, eles recolhiam, né, o papiro na margem do rio Nilo. E, por último, nós temos os escravos. Os escravos não era a maior parte da população, tá? Era a base, mas não era a maior parte da população. Normalmente, o escravo é quem? O escravo é aquele estrangeiro que foi capturado na guerra. Depois disso, meninos, algo muito importante da civilização egípcia é a escrita egípcia. E como era feita a escrita egípcia? Eles retiravam dessa planta verde, né, que ficava à margem do rio Nilo. Depois que eles retiravam essa planta da margem do rio Nilo, eles cortavam a planta, descascava ela, olha aí o passo a passo, a imagem 2 que eu coloquei para vocês. E aí eles cortavam em fitas bem finas essa planta. Depois que eles cortavam em fitas bem finas essa planta, eles colocavam uma sobreposta à outra e depois uma sobreposta à outra. Eles pegavam essa espécie de martelinho e passavam sobre o papiro para que essas fitas se encaixassem uma sobre as outras. E quando elas se encaixavam, elas secavam e formavam esse papel bem fininho. E aí a terceira imagem que eu deixei para vocês aqui é a imagem do papiro pronta, já desenhada. Reparem para vocês verem que a escrita ela é formada de forma vertical. Olha aí, várias escritas feitas no papiro. Interessante que a escrita deles, meninos, eram de 3 formas. Existiam 3 escritas lá na civilização egípcia: os hieróglifos, a hierática e a demótica. Cada uma tinha uma função. A hierográfica era uma escrita religiosa para escrever em túmulos, em templos. A hierática, somente documentos oficiais, era bem mais simplificada, e a demótica era utilizada no dia a dia, para tributação, para registrar a quantidade de alimentos que eles conseguiram naquela plantação, daquela colheita, daquele ano, né? Então, cada escrita tinha sua particularidade. Uma era sagrada, a outra documentos oficiais, e a demótica para uso cotidiano, para uso do dia a dia.
para registrar uma colheita, registrar uma tributação de uma parte da civilização. E é interessante vocês também entenderem, meninos, que a escrita deles foi tão importante que eles produziram livros, uma literatura sagrada, né? Existia uma literatura, inclusive o Livro dos Mortos, aonde mostra o passo a passo de como era o Tribunal de Osíris. Então, existe sim uma produção literária egípcia do Egito Antigo, onde tem mitos, rituais sagrados, tá? Então, a importância da escrita para aquela população foi muito importante. Aqui eu trouxe duas imagens, uma mostrando, né, o alfabeto, para que vocês possam entender como eles escreviam através de símbolos, que representa alguma ideia, tá? Símbolos eles poderiam ter sinais que representavam um som, ou uma palavra, ou uma ideia. Eram cerca de 2.500 sinais. Então, é fácil de se compreender a escrita egípcia? Não. Por isso que durante tantos anos ela ficou sendo guardada e ninguém conseguia interpretá-la, tá? Porque é uma escrita muito valiosa e com muitas características. Ela é muito complexa, tá? Então, para decifrar, você tem que tentar entender ela na vertical, o que está querendo dizer cada símbolo, e é 2.500 símbolos. Tanto é que não era qualquer um que escrevia essa escrita. Quero finalizar com as descobertas que nós temos hoje na atualidade. O Egito só foi decifrado, vamos dizer assim, somente no século XIX, quando o general Napoleão Bonaparte, um general francês, ele invade o Egito. A partir desse momento, quando ele invade o Egito, ele vê a grandiosidade da civilização egípcia e ele tenta decifrar todas essas escritas. Ele chama diversos cientistas para que eles pudessem decifrar o conhecimento egípcio. A partir daí, nós temos na contemporaneidade, né, estudos sobre o Egito, estudos sobre a escrita egípcia, sobre os hábitos egípcios, né? E Champollion foi um dos grandes pesquisadores do momento, onde ele pesquisou essa grande obra aí, a Pedra de Roseta. Olha a escritura grafada, né, na pedra. Olha que interessante, né, a grandiosidade desse povo. Por último, eu quero deixar aqui uma esfinge, né, para vocês verem a ideia das obras faraônicas. Olha o tamanho dessa esfinge, olha o tamanho dessa obra. Né? Reparem as pessoas ao redor. Olha o tamanho das pessoas e o tamanho da obra, para vocês verem por que as pessoas falam obra faraônica. Né? Remete a uma grande construção. Essa esfinge ela tem 73,5 metros de comprimento, olha o tamanho, 19 metros de largura e 20 metros de altura. Muito grande, gigantesca. Reparem também que a esfinge ela tem a pata de um leão, né, e a cabeça do faraó. É interessante vocês observarem, né, a representatividade do leão, né, como um grande animal, um animal, né, bem forte, né, era a característica que eles davam ao faraó. Interessante vocês observarem também que toda a construção egípcia forma a identidade daquele povo. Por que eles construíam, né, as pirâmides, as esfinges? Porque envolve a religiosidade deles. Eles acreditavam, né, que o faraó era uma figura de um deus, por isso que eles precisavam construir com tanta perfeição. Eles acreditavam em vida após a morte, por isso a ideia da pirâmide, né, a construção da pirâmide, as grandes construções, e eram cerca de 20 a 30 mil pessoas construindo essas obras. Tá? Eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui nessa videoaula, que vão acessar essa videoaula também. Dizer para vocês que a partir de amanhã nós vamos falar sobre a África antiga, os povos africanos, e para mim é um motivo de muita alegria estar com vocês.